Saudações, pessoal, para mais um encontro do Clã Ar. Assim como em todos os nossos encontros, inspira e expira de maneira consciente. Nesse nosso encontro, nós temos como referência esse sino de fundo que vocês já conhecem, alguns vão estar ouvindo pela primeira vez. Esse sino está afinado em 6 segundos de inspiração, 6 segundos de expiração. Tocou, inspira. Inspira. Sol. Inspira. Sol. A lei da nossa prática de hoje é que a gente vai se manter conectado com esse sino, do começo ao fim, conectado com a respiração na medida do possível. Inspira. Sol. Embora a gente tenha algumas técnicas de respiração guiada ou alguns instrumentos que possam favorecer o guiar a respiração, tem como a gente aprender mais sobre o instrumento, né? Por exemplo, esse solto o ar. A gente tem esses 6 segundos. Como é que eu consigo fazer essa respiração com esse ciclo de uma maneira melhor? Veja, eu expiro em 6 e vou inspirar em 6 segundos. Eu sei que a respiração saudável ela é uma respiração consciente, nasal, profunda e, se possível, lenta e suave. Estamos respirando conscientemente, estamos conosco, estamos acompanhando a própria respiração, estamos mobilizando a respiração, estamos respirando pelo nariz. E respira pelo nariz. Já sabemos que respirar pela boca não é tão bom quanto respirar pelo nariz por diversos motivos. O fato de ser profundo, e aqui tem relação direta com o sino, a ideia de que nesses 6 segundos de inspiração e nesses 6 segundos de expiração, nós façamos uma respiração completa. Enche bem o peito de ar quando inspirar, solta bem o pulmão quando expirar. De uma forma que o momento que o sino toca, você esteja perto do pulmão cheio ou perto do pulmão vazio. Inspira. Ó, e aí você vê que não é tão simples assim. Você calibrar a sua respiração para inspirar bem nesse período de tempo. Precisa de um ajustezinho. Vai lá. Inspira profundo, pulmão cheio, soltou, pulmão vazio. Inspira, ó. Acerca de lentidão ou rapidez, ou seja, o quesito velocidade, a gente está cristalizado nessa prática, né? A gente já sabe qual é a duração. Essa é uma duração lenta. E isso é algo muito importante para que a gente aprenda. E a gente fala lento e isso pode parecer subjetivo. Mas embora seja subjetivo, existem dados objetivos que vão nos dar um norte do que seria respirar lento. Por exemplo, acima de 5 segundos de duração de uma respiração, seja numa inspiração, seja numa expiração, esse movimento respiratório já poderia ser considerado lento. Aí você pensa, mas não é nenhum desafio absurdo. 5 segundos a fazer, não. E ninguém nunca disse que respirar conscientemente é um grande desafio, não. O desafio é se manter conectado à respiração e voltar para ela várias vezes ao dia durante a nossa vida. Mas respirar conscientemente não é um desafio. Todos fomos feitos com esse download de fábrica já. Sol, uau.
Porém, essa nossa respiração, ela tem como variar ainda assim, e aqui onde tem um único local onde a gente pode trabalhar de fato, fora a profundidade da respiração, é a intensidade com que esse ar vai estar entrando e saindo. Solto o ar. Eu posso encher o peito forçando o ar. Posso soltar o ar forçando também. Mas não precisa. Mas pode. O que é que nós estamos mudando agora? Nós estamos mudando a quantidade de ar. Fluxo de ar é o que a gente está modificando. A gente pode fazer esses 6 segundos respirando mais ar e menos ar. E qual seria o ideal? Lembrando que não tem um perfeito, que depende das circunstâncias, de como meu corpo está no momento. Mas partindo do pressuposto que nós acabamos de acordar, nós estejamos fazendo essa prática como uma prática de relaxamento, experimenta fazer esses 6 segundos, primeiro, consciente, pelo nariz, profundo, enche bem o peito de ar, esvazia bem os pulmões. Agora tenta realizar esse movimento, nesse tempo, com o mínimo de ar possível. Agora, um desafio um pouquinho maior para ajustar. Porque se for muito suave, vai chegar no sino e não soltou o ar todo ainda, ou ainda não encheu o peito. Tenta dar uma regulada nisso. Tira o nariz, profundo, suave. Solta, profundo, solta, suave. Mantém conectado. Desenhamos mais ou menos a nossa prática. Agora, pouco a pouco, a gente vai, ainda nesse conectado com esse sino, tocar alguns pontos de consciência corporal. Ao inspirar agora, nos permite dilatar um pouco as narinas, observar esse nariz, e ao soltar, idem. Inspira, dilata a narina, abre espaço, levanta o céu da boca lá atrás, faz a face do bocejo, esse rosto mais amplo, mais aberto dentro, muitas vezes levanta um pouco a sobrancelha. Observa, experimenta. A consciência corporal tem a ver com você testar alguns movimentos internos para que você encontre os movimentos, os músculos, né, para que você conecte a sua mente junto com alguns músculos que podem favorecer uma abertura do canal da cavidade nasal, das narinas, da região posterior da boca, assim como da garganta, né, da laringe, que também pode se baixar um pouco. Respira e solta. Relaxa a mandíbula, relaxa pescoço, relaxa ombros. Permite relaxar os ombros, pode tirá-los para trás, para frente, para baixo. E solta. Tira, solta. Dado, balança um pouquinho, quadril. Abre os braços lá embaixo. Dessa forma a gente alinha a coluna lombar, sacro. E vai percebendo como a cada
movimento, a cada alinhamento. O fluxo de ar ele vai ficando mais macio, ele vai passando com menos traves, com menos. Parece até que você sente menos ele passando no nariz. E o intuito é de que a gente sinta cada vez menos, afinal de contas, a palavra é suavidade. Solta o ar. Ao se manter respirando conectado, permite durante a inspiração que a gente já consiga direcionar objetivamente o ar para as bases do pulmão. Por que as bases do pulmão? Porque são as áreas de maior absorção de oxigênio, de troca gasosa. E como a gente consegue fazer isso? Permitindo na inspiração leve elevação do abdômen. E ao soltar do ar, permite que o abdômen vá relaxando e ao fim contraia. Sol. Permite que esse abdômen tenha movimento junto com essa inspiração e expiração. A respiração ela faz como uma onda. Inspira primeiro o abdômen. Abdômen inspira, vai subindo o tórax até próximo aos ombros. Desce pelos ombros, pelo peito, abdômen. No final é que o abdômen entra. Abdômen, peito, ombros, ombros, peito, abdômen. É como uma onda. Qual a importância disso? Se a gente não direcionar esse ar para as bases do pulmão, ele pode entrar preferencialmente na região do meio pulmão e do ápice do pulmão, que é a região superior. Como os pulmões eles parecem com um cone, a região superior ela tem menos espaço. Aí você poderia pensar, ah, Caio, mas se for encher de cima para baixo, vai chegar na base de toda forma. E aí eu vou lá e te pergunto, quantas respirações completas você faz no seu dia? Quando você responder essa, nunca mais você vai pensar em encher o pulmão de cima para baixo. Sabendo que você não respira profundamente a maior parte das suas respirações, é melhor que você garanta que a respiração comece de baixo para cima, porque aí ela começa enchendo, ou seja, jogando toda a sua energia e a quantidade de ar para o local que tem mais área de absorção antes de subir. Porque se não vai completar, que não complete lá em cima, que é menor, que é menos importante, de certa forma. Por isso que essa respiração com o abdômen ela é muito valorizada, especialmente no taoísmo. Porque se você bota o abdômen para viver junto da respiração, esse movimento do abdômen ele é diretamente relacionado com as bases do pulmão. Uma vez que quando a gente inspira o abdômen distende, não tem ar dentro da barriga. É o tórax que está crescendo para baixo e os órgãos intestinais, fígado, baço, os rins. E essa pressão no abdômen, como não tem nada segurando na frente, faz com que o abdômen vá para frente. E aí você pode pensar, ah, mas sobre esse movimento do abdômen eu tenho controle, eu consigo botar o abdômen mais para frente, mais para dentro. Sei. E fica a dica aí. Ele pode ser um guia para a gente, a respiração consciente. Eu posso focar toda a minha respiração consciente e o movimento inspiratório e expiratório com o olhar no abdômen.
Solta o ar, soltando primeiro o tórax, com o abdômen ainda inflado e ao fim seca o abdômen. Primeiro o abdômen, depois o tórax. Volta primeiro o tórax, depois o abdômen. Tira. Volta. Tira, solta o ar. A gente teve, poucos dias atrás, o início do nosso ano astrológico. Por esse motivo também a gente vai ter o privilégio aí de ter alguns encontros, inicialmente um encontro na nossa terça-feira à noite, e agora eu estou dando para vocês isso. Nossa próxima terça-feira vai ser um encontro focado na astrologia. Nosso querido amigo Ledo vai poder estar trazendo em 1 hora e meia aí os principais pontos que ele julgar necessário, e dependendo da nossa prorrogação, a gente vai decidir se a gente vai fazer mais algum encontro depois desse. Na terça-feira, especialmente, a gente não vai realizar uma prática respiratória para a gente não consumir tempo da conversa com Deus. No entanto, como a gente já tem várias outras práticas, a gente vai se distribuir quanto a isso. Ah, Caio, mas eu não gosto de astrologia, não. Mas vai ser isso, terça-feira. Então, como nem todo mundo está aqui todos os encontros, se não gostar da astrologia, escolhe esse dia para faltar. Ira e Sol. Pela lei da correspondência, vocês leram, tá? A gente tem a respiração. Tudo pode ser comparado com o universo. Desde aspectos da minha mente, da minha psicologia interna, o desejo, a culpa, a identificação, uma polaridade em expansão, contração, inspiração e expiração. É infinito essa comparação com a natureza da vida. Sendo assim, nós também temos as estações do ano, da nossa respiração. Quando a gente solta o ar, outono, pulmão vazio, inverno. Inspira primavera, pulmão cheio, verão. Isso é uma viagem, Caio. Vamos ver se é uma viagem mesmo. Quando a gente está inspirando, assim como a primavera veio depois do inverno. Então estava zero, a natureza vai acordando até o momento em que ela está plena de energia, né? Com sua energia mais alta, com o maior impacto, o maior poder do Sol. Isso acontece no verão. Quando a gente retém o ar de pulmão cheio, a gente sente que a retenção de pulmão cheio é uma retenção vibrante, preenche o corpo, dá energia. Assim como as folhas caem no outono, o outono também, assim como cai, vai caindo o nosso ar. A gente vai expirando o ar durante o outono, até que a gente chegue no momento em que as árvores, né, aqui no Brasil não tem tanto isso. As árvores já não têm mais tantas folhas, o pulmão está vazio. É o quê? Silêncio, vazio. Externamente parece mais próximo da morte, mas aqueles que conhecem os trabalhos meditativos sabem que no inverno, que parece estar mais morto fora, quer dizer que a energia está mais vibrante dentro. Então, o contraproducente que seja, no inverno, que parece ser o momento mais desconfortável para muitos, é no inverno
os mosteiros se fecham em meditação, porque é o momento em que o corpo está naturalmente virado para dentro. É por isso que a retenção de pulmão vazio, que é o vazio, que é o silêncio, também é descrito como um dos níveis de samadhi. Teria essa sensação de unidade, vazio, em comunhão com a natureza. Tira, volta e percebe que a tua respiração já tem tudo isso. Não de uma maneira hipotética, parabólica. No fundo tem. Se você estiver achando que vai ter uma ponte de verdade, de cimento, aí não vai ter, não. Mas se você perceber que há similaridades, que há correspondências, que há uma forma da gente comparar as coisas pelo fato de que, como tudo é um, a natureza da vida é única em tudo que há e apenas a manifestação externa é diferente. Sendo assim, quanto mais próximo dessa natureza essencial das coisas, mais próximos a gente vai chegar daquilo que é parecido, daquilo que é comum entre nós. Então, um dos nossos trabalhos aqui no nosso grupo também é fazer a olhar da respiração para esse universo. Porque uma coisa é o inspirar e expirar. Outra coisa é saber como fazer isso, saber o processo mental, espiritual, energético que acontece junto com isso. Perceber o impacto que a gente está causando no mundo ao estar respirando conscientemente. Mas claro, porque se minha respiração desce com a natureza da agricultura, por exemplo, fica mais fácil eu dizer que quando nós estamos respirando, mesmo que estejamos aparentemente sozinhos, estamos nos conectando com todas as pessoas que estiverem respirando conscientemente na história da humanidade. Ah, isso é hipotético. Isso é não, porque no fundo, a quantidade de moléculas de ar que a gente inspira e expira é gigantesca. E sabendo que existe vento, sabendo que existem os movimentos da natureza, é muito fácil perceber que moléculas que estamos respirando hoje podem ter sido respiradas há poucos dias, há poucas horas, há centenas de milhares de quilômetros de distância. Então fica a dica aqui para quem já está estudando autoconhecimento, que quando você vai chegando em graus mais profundos do estudo, você vai começando a perceber que essas coisas, elas não são tão hipotéticas quanto as pessoas imaginam, não. A verdade é que elas são exatamente o que está sendo dito. É porque tem que ter olhos para ver. Esse é o ponto. Prove. Tem algumas pessoas que acham que respirar conscientemente é uma bobagem. E ao mesmo tempo vocês estão respirando conscientemente aqui e adentrando camadas e camadas mais profundas de respiração e de si mesmo. Talvez um dia a gente chegue a um ponto, perceber que essa relação que eu tenho com a minha respiração é uma relação comigo. E a relação que eu tenho com a minha respiração e comigo é, consequentemente, a minha relação que eu tenho com o meu externo, ou seja, com aquilo que eu digo que não sou eu, que são os outros, que são as coisas. A minha relação com as coisas tem relação direta com a minha respiração. Não concordo, fiz concorda não? Tem paciência para segurar a respiração consciente? Tenho não, fiz. E tu acha que tu vai ter paciência para lidar com o desafio do dia a dia? Você não consegue observar em profundidade as sensações que surgem, a respiração consciente, todos esses movimentos. Você acha mesmo que você vai ter interesse de olhar para frente, para alguma coisa na rua? Ou você vai olhar para as coisas de maneira superficial? Porque ele diz que quem respira profundamente, vive profundamente.
Mas ninguém fala que quem tem vida superficialmente vive superficialmente. Ninguém diz isso. Mas isso é um fato. E não é só um fato que a respiração suave é superficial, ela é mais curta e respira mais rápido. Não, tem todo o processo fisiológico. A gente poderia passar aqui meia hora explicando isso, que a respiração superficial não toca nos nervos parasimpáticos, né? Não pega as bases do pulmão. Então não é só um processo mental, psicológico, é um processo fisiológico também. Por quê? Porque não há uma diferenciação real. Quando a gente fala que tudo é um mesmo. Ah, não. Dizem que tudo é um, mas na verdade é dois. É uma essência. Vai a fundo. Observa mesmo. Guarda isso no coração, porque pode parecer não fazer tanto sentido, mas quem sabe um dia isso vira um vislumbre. Eita, é tudo um mesmo. É que parece que não é. É o contrário. Parece que não é. Vou perguntar aqui. Quem é Fernanda, Luciana, Angélica, Samara? Todo mundo vai dizer. Eu. Que maluco, né? Eu perguntar agora para vocês, onde e quando vocês estão? Todo mundo vai responder, aqui e agora. Como é que pode? Tira, sol. E aí depois alguém vai lá e quer me dizer que é para amar o próximo como a mim mesmo. Como a mim mesmo. Eu fiz, mas a experiência que ele está tendo é completamente igual à minha. Ele também está vivendo a vida, né? Está experienciando a consciência aqui e agora, exatamente como eu, sob um ponto de vista diferente. Algumas dos indígenas têm uma referência muito interessante sobre como eles lidam com a natureza das coisas, com as árvores, com os animais, com a terra, com o rio. Eles dizem que tudo é humano. Não entende? É como se fosse assim. A árvore é um humano também, assim como nós somos humanos também. Só que a árvore é um todo humano, porque na verdade o humano, para algumas dessas tribos, tem a ver com estar vivo, e não com o corpo humano do homem e da mulher, mas com esse senso de estou vivo, mereço e sou parte do todo. Ou melhor, sou o todo em manifestação, aparentemente fragmentado. E olha que bonito isso, porque se eu chamar a árvore de humano, vou ter um respeito que eu tenho por ela como eu tenho respeito comigo. Então, na verdade, o que muda são os olhos com os quais a gente vai observar a vida, a natureza da vida. Se a gente vai olhar com os olhos da dualidade, da separação, eu e o outro, eu e as coisas, ou se eu vou olhar sobre a ótica da unidade, do amor, da união. Isso não quer dizer que eu não possa derrubar uma árvore para fazer uma fogueira para me esquentar, mas eu farei isso com respeito. Isso não quer dizer que eu vou deixar que alguém faça um mal para mim. Na verdade, isso vai me ensinar que eu também tenho um mal dentro de mim, e se eu não me cuidar, eu vou acabar fazendo a mesma coisa. É o contrário.
Assim como nós respiramos junto com todo mundo. Quando a gente respira e a gente se acalma, aí você pensa, eu tô aqui na minha casa, tem 5 pessoas aqui na casa. Agora tem 4 pessoas e uma que respirou conscientemente pela manhã, e que vai estar mais tranquilo interagindo com eles. E aí, eles estão respirando aqui ou não? Não, sim. Porque o impacto da minha respiração vai impactar diretamente em como eu vou me relacionar com eles. Isso falando sobre a minha relação com eles. Quando eu falar sobre campo energético, quando eu falar que simplesmente eu estou num momento de harmonia aqui com vocês, de respiração consciente, conectado comigo, isso me estabiliza, me tranquiliza, isso harmoniza o ambiente. Quem tem bicho, né, quem tem animal em casa, sabe que quando a gente respira conscientemente, medita, é muito comum o cachorro chegar perto, o passarinho chega na janela, o gato encosta. Então, não só vai ser bom para eles porque eu vou estar um pouco mais calmo, já está sendo, já está sendo. É. Só é o universo na casca de uma noz. Tá tudo interagindo, sendo aqui e agora, em harmonia. Vida, sol. E é muito importante que a gente entenda, a gente tem que digerir, a gente faz da parte da natureza das coisas. Que a gente observe o universo, o mundo ao nosso redor, realmente como um espelho. Porque é um espelho. É um espelho porque a nossa percepção depende de como a gente observa as coisas, depende de como nós estamos. Se eu estou estressado e com medo, eu só vou encontrar agressores no mundo. Se eu estou em paz, eu não vou encontrar agressores. Então, respirar conscientemente está para além de um benefício, benefício energético. Respirar conscientemente tem um benefício mental, psicológico, tem um benefício espiritual também. É dito que quando a gente passa a vislumbrar pelo menos parte da nossa realidade pelos olhos da unidade, isso é como uma iniciação. A gente não consegue mais ver, viu a vista. Não deixe de ver mais. Iba e solta. Ira, solta. Com isso a gente encerra a parte de hoje.